Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante, inclusive na atual situação, não só do Brasil, mas do mundo. Vamos falar sobre o politicamente correto, que vem na sequência desses nossos vídeos sobre a nova esquerda política. Pois bem, quando se falamos em politicamente correto, nós entramos no centro de um debate que divide, por um lado, o pessoal de direita, conservador, e, por outro lado, o pessoal progressista, o pessoal de esquerda. Então, é um debate acirrado, que começou lá pelos Estados Unidos e se espalhou por todo o mundo ocidental. A origem, vamos primeiro tratar da origem desse termo, o politicamente correto. Olha, já encontramos menção sobre o mesmo em inglês nos Estados Unidos da América do Norte no século XVIII, numa discussão e numa decisão da Suprema Corte norte-americana. No início do século XX, este termo ele era usado para descrever aqueles militantes comunistas que seguiam à risca a cartilha de Moscou. O que Moscou, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? O que Moscou mandava fazer, eles faziam. Independente de ser benéfico ou não para eles, ou qualquer questionamento sobre a realidade que eles viviam em seus próprios países. Aí quando chegamos na década de 60 do século XX, sabe, os anos de 1960 em diante, entrou o movimento pelos direitos civis, sabe, os negros, também depois um novo movimento feminista, e por aí vai. Então, nessa defesa pelos direitos civis, voltou-se outra vez a se falar dentro desses grupos de politicamente correto. Agora, somente a partir dos anos de 1980 em diante, eu diria até mais para o final da década de 80 do século XX, é que o termo começou a ficar mais comum e começou a ganhar força política. Hoje, eu diria que no Brasil, desde pelo menos os anos 90, se fala abertamente no politicamente correto com o significado atual. Sim, pois esse significado que tem a expressão, que é o que nós vamos tratar aqui, ele surge a partir da década de 60. Antes o termo não tinha este significado. Como eu falei, na primeira metade do século XX, eram aqueles que defendiam a cartilha que vinha de Moscou. O que Moscou mandava fazer, eles faziam. Beleza? Agora, como nós passamos a entender politicamente correto como uma sequência de coisas que nós devemos evitar. Nós devemos evitar de dizer, nós devemos evitar de fazer. Devemos evitar de utilizar certas expressões, mesmo olhar de uma forma muito incisiva para certas pessoas. São atitudes políticas que nós devemos adotar em nossas vidas. Desenvolver certas ações, coisas que nós devemos evitar, porque estas coisas elas podem ofender, elas podem excluir, elas podem marginalizar certos grupos sociais tidos como minoritários. Então, esse sentido, de coisas que eu devo evitar, de fazer e dizer, é a partir dos anos 60 do século XX. Grupos minoritários, já falamos em outros vídeos aqui, não é minoritário porque tem menos gente, não, gente. Pode ter até um número maior de pessoas dentro desse grupo. Ele é minoritário porque tem menos status de poder, menos acesso aos instrumentos de poder dentro da sociedade. No Brasil, este pessoal, esses militantes que seguem esta cartilha do politicamente correto, eles são normalmente tratados como mimizentos, é o mimimi. Nos Estados Unidos, a direita conservadora os chama de frocos de neve. Ora, essa crítica feita pela direita, seja chamá-los de frocos de neve ou de mimimi, de mimizento, é uma referência
a que seriam pessoas que se ofenderiam por qualquer coisa, tá? Seriam pessoas muito melindrosas e que assumiriam constantemente o papel de vítimas e os outros de algozes, tá? Então, pessoas que se colocariam numa postura muito fragilizada. Daí o floco de neve que se dissipa muito facilmente. E o mimimi, fazendo uma referência no Brasil, a choradeira. Qualquer coisa você está chorando, você está reclamando. Ora, você tem isso mais presente em certos meios, como por exemplo o meio educacional. As escolas, as universidades, você tem ali o reino, tá, realmente, do politicamente correto. Tá? A atitude que você deve tomar em relação ao que você vai dizer, o que você vai vestir, o que você vai fazer, tá? Vai estar dentro do politicamente correto, sem ofender a grupo social algum. Então tem nas universidades, você tem no meio político, tá? E não só no meio político, mas no meio judiciário também. Porque o legislativo pode criar leis e o judiciário pode interpretar leis, tá, de uma forma mais restritiva ou mais ampla, que de modo a se encaixar dentro do politicamente correto. E também você vai encontrar isso muito presente nos profissionais de humor. Mas veja, essa discussão quando chega aos profissionais do humor, os comediantes, é muito interessante porque, veja, basicamente você está extinguindo uma profissão. Você está extinguindo a profissão do comediante. E quando chegamos ao profissional de humor, esse profissional é importantíssimo em qualquer sociedade, cabe dizer que é justamente esse profissional que deve atuar de modo a explorar, de modo a expor, de tornar visível, tá, os tabus sociais, de questionar a moral e a ética presente nessa sociedade, os chamados bons costumes. E ele vai fazer isso por meio de quê? Do riso. Vai fazer isso por meio do seu trabalho humorístico. E esse trabalho humorístico está sendo cerceado, tá? Na medida em que você não pode mais fazer piada com coisa alguma, porque sempre vai ter um grupo que vai se ofender, vai se sentir ofendido. Também no caso das empresas, organizações, porque elas ficam sujeitas a constantes boicotes ou mesmo cancelamento. Olha, recentemente, em anos recentes, nós tivemos até a tentativa de pegar um dos livros da obra do grande Monteiro Lobato e reescrever, retirando certas palavras, certas expressões consideradas ofensivas. Tá? Aí você está fazendo o quê? Você está interferindo na obra de um autor, e não um autor qualquer, um autor famoso, que representa a nós brasileiros, que é o Monteiro Lobato. Ah, mas essa expressão aqui está ofendendo a um determinado grupo, então vamos retirar, vamos substituir. Tá? Isso, no meu entendimento, não me parece válido. Em 2004, e você encontra isso na internet, o governo federal lançou uma cartilha de palavras que deveriam ser, palavras e expressões que deveriam ser evitadas, deveriam ser até excluídas do nosso uso cotidiano. Tá? Várias palavras, várias expressões, muitas delas até mesmo inocentes. Dá uma lida depois dessa cartilha, umas 30 páginas mais ou menos. Está disponível na internet. Há também a questão da linguagem neutra, onde o politicamente correto também se faz presente. Ou seja, de evitar usar o pronome masculino ou feminino, seja para escrever, seja para falar. Então, eu não vou fazer referência ao masculino e feminino dentro da linguagem e outros pormenores mais. Quer dizer, é uma forma artificial de mudança da linguagem. No caso, a linguagem neutra. Gente, não esquece de deixar o teu comentário, quero saber o teu comentário sobre o politicamente correto. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. Dá uma olhada nos outros vídeos de filosofia e discussões críticas que você vai encontrar aqui no canal. Já está em torno de 300 vídeos no canal. Então vamos lá.
em oposição ao politicamente correto, numa tentativa de bater de frente, a direita ela criou o politicamente incorreto, que é uma crítica ao chamado patrulhamento ideológico da esquerda com o politicamente correto. Também o livro 1984, do autor George Orwell, é mencionado pelos críticos do politicamente correto, dizendo que a língua oficial presente nessa história, a nova língua, a Newspeak, tá? É semelhante ao que estão querendo fazer hoje com o politicamente correto. Porque a nova língua, presente em 1984, ela retirava palavras, porque essas palavras não estavam de acordo com o governo, com o Estado, e modificava o significado de outras palavras. Então aqui nós temos uma crítica, tá? Lembrando do 1984 do George Orwell. Olha, uma crítica também ao politicamente correto se encontra com a expressão ditadura do politicamente correto. Vamos tentar ver melhor essa crítica em detalhes. Nós teríamos, com o politicamente correto, em verdade, um instrumento de censura. Seria contrário às liberdades individuais e também contrário à liberdade de expressão. O politicamente correto estaria buscando separar artificialmente um grupo de outros grupos. Tá? Ele cria dicotomias sociais onde na verdade não existem. Ele exacerba, tá, conflitos e a segmentação social. O politicamente correto é parte de uma narrativa que tem como objetivo a busca pelo poder por grupos de esquerda. É a nova esquerda, a esquerda identitária. Na verdade, tem se mostrado como algo bem sucedido, uma tentativa bem sucedida de controle dos meios de comunicação, sabe, a grande mídia. E também uma tentativa de controle da linguagem, a linguagem que nós usamos. Tá? Visa sufocar todo e qualquer debate sincero, debate aberto. Contribui para a destruição da democracia. E veja, é engraçado que é com um discurso de defesa da democracia. Mas na verdade, quando você cala as pessoas, você destrói a democracia. Tá? A democracia não é você escutar aquilo que você concorda, aquilo que você quer, mas é justamente você escutar aquilo que você não quer, aquilo que você discorda, aquilo com que você não concorda. Tá? O outro tem o direito de expressar a sua opinião. Tá? Todos têm o direito de expressar a sua opinião se for algo realmente democrático. Mas agora não. Você só vai poder expressar a sua opinião democraticamente se ela estiver politicamente correta, estiver de acordo com um determinado meio ideológico. O politicamente correto, na verdade, ele tende a buscar o desenvolvimento de uma forma mais radical de conflito social. Olha, é uma forma muito inocente da gente pensar que o politicamente correto seria um movimento de defesa dos ditos grupos minoritários, tá? Que seriam aqueles que historicamente seriam oprimidos por classes opressoras, as classes dominantes. Não, isso é uma forma muito inocente, tá? Está no discurso do politicamente correto. O que nós temos mesmo é que o politicamente correto, menos do que defender estas supostas vítimas, ele cria, tá, as vítimas em um processo político de vitimização. Entendeu a diferença? Eu não estou só defendendo vítimas, eu estou criando as vítimas que eu vou defender. Veja, há quem defenda que o politicamente correto ele traga uma maior tolerância social, uma tolerância entre as pessoas.
Mas se a gente for ver a nossa realidade, é justamente o oposto que ocorre. Nós temos uma maior intolerância a partir do politicamente correto. Porque, veja, esse movimento em cima do politicamente correto há de exigir que as pessoas se sujeitem a um molde pré-definido socialmente sobre o que seja o certo e o que seja o errado. E a partir daí, poder fazer alguma coisa ou dizer alguma coisa. Tudo que eu vou fazer ou dizer tem que estar dentro desse molde. O politicamente correto é uma forma de controle social, gente. Não é outra coisa, não. Tá? E há também aqui duas estratégias que eu queria falar sobre o politicamente correto. A primeira, tá, é a negação do mesmo. Sim, quando alguns críticos começam a exercer uma crítica mais contundente sobre o politicamente correto, vai ter sempre alguém dentro das fileiras da esquerda, vai ter um intelectual ou uma intelectual que vai dizer, peraí, tá, uma crítica, isso aí que você está falando não existe não, tá? Nunca existiu o politicamente correto, isso aí é invenção da direita. Então, essa é a primeira estratégia, é a da negação. Politicamente correto não existe. É somente educação. É uma forma das pessoas serem educadas para com outros grupos sem o mesmo poder, o status de poder, os instrumentos de poder. Então vamos ser educados, tá? Então, estou negando, não existe. A segunda forma e eu vou escolher a D da palavra que eu vou usar agora. A segunda forma é denegrir, tá, o adversário, tá? De que forma? Vamos chamar esse adversário de fascista, nazista e de extrema direita. Né? E vamos agora, ainda neste ataque à pessoa que está criticando, tá? Vamos questionar a cultura desta pessoa, a sua formação intelectual, tá? Vamos questionar qual o curso superior que essa pessoa fez ou não fez, quantos títulos essa pessoa tem ou não tem, tá? Quantos trabalhos ela escreveu e em que revistas, quem é esta pessoa. Então vamos questionar a parte cultural e também o poder social deste adversário. Veja, tá? São duas estratégias utilizadas pela esquerda para se defender atacando quando alguém questiona o politicamente correto e essas consequências que eu estou aqui falando para vocês. Gente, tá? Entenda que a nossa linguagem, a linguagem que eu uso, a língua portuguesa, inglesa, francesa, não importa. A linguagem que nós usamos, ela está em constante evolução cultural, não é uma coisa fixa. A língua portuguesa aqui no Brasil de 100 anos atrás é diferente da língua portuguesa hoje. Da mesma forma que as nossas roupas mudam, a linguagem também muda. Tá? Muda um pouco da nossa aparência, a moda da barba, nos homens, a moda dos homens ficarem sem barba, cabelos curtos, cabelos longos, tá? A linguagem também muda. Faz parte da evolução da cultura. No entanto, a mudança, ela não pode, em hipótese alguma, ser imposta de cima para baixo, verticalmente, por algumas pessoas supostas detentoras de um saber supremo. Tá? Essas pessoas têm um saber que eu e você não temos. Então elas vão escolher o que eu posso falar, o que você pode falar. O que eu posso vestir, o que você pode vestir, o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer. Então vem de cima para baixo, verticalmente, e isso está errado. E não funciona. Tá? Porque qualquer mudança social, cultural, ela tem de se dar obrigatoriamente pelo consenso entre todos os falantes. Uma mudança dentro da linguagem só ocorre de modo consensual entre os falantes. Tá? O politicamente correto acaba sendo uma ferramenta, acaba sendo um instrumento de alguns grupos políticos, de alguns grupos ideológicos de esquerda. E dentro desse politicamente correto, tá, apesar de todas as boas intenções, sua cartilha de boas intenções, o que nós temos, na verdade, não é isso.
Nós temos um profundo autoritarismo, dizendo que você pode ou não pode vestir, pode ou não pode fazer, pode ou não pode dizer. E se você for comediante, por favor, vá buscar outra profissão. Como é que você vai fazer uma piada? Não pode, tá? Então, tem um profundo autoritarismo e uma profunda intolerância, tá? A censura. Você tem um constrangimento que é imposto a várias pessoas. Você tem, inclusive, a destruição de carreiras e reputações, especialmente no meio acadêmico. Tá? Se você for professor, se você for aluno, tá? A sua carreira e a sua reputação será atacada. Se você ousar falar certas coisas, vão cair em cima de você. Tá? Então você passa a necessitar ter coragem para falar uma coisa que devia ser normal, banal. Tá? Que é expressar a sua opinião. Está ferindo o quê? A sua liberdade de se expressar. O politicamente correto, ele não vem para beneficiar a sociedade em coisa alguma. Na verdade, há de dificultar, tá, o livre exercício do pensamento. O politicamente correto há também de suprimir as liberdades individuais e também suprimir a liberdade de expressão. Agora, entenda, não há apoio popular a tais mudanças artificiais na nossa linguagem. Sim, você tem um grupo formado por legisladores, juristas, políticos, a grande mídia, tá? Você tem lá o pessoal das universidades, tá, né? Os professores dentro das escolas tentam moldar a cabeça e conseguem fazer isso com várias pessoas, mas a grande parte da população não segue por este caminho. Então, não é verticalmente que você vai conseguir uma mudança cultural, uma mudança na linguagem. As pessoas continuam usando a linguagem como elas usavam. Né? Talvez até se cerceando um pouco na presença de uma ou outra pessoa que elas identifiquem como sendo um militante, tá, deste meio. Então elas não vão falar alguma coisa na frente desta pessoa. Tá? Mas fora isso, tá, não afeta o dia a dia das pessoas. Esta nova linguagem, presente no politicamente correto, tá, são coisas que são usadas quase que somente pela mídia, pela grande mídia e por ativistas de esquerda. Esses sim fazem questão de usar a linguagem neutra, fazem questão de não usar determinadas palavras, de entender que de repente uma palavra estaria fazendo uma referência à raça negra de modo pejorativo. Como se você for buscar a história daquela expressão, na verdade está fazendo uma referência à luz do dia em relação à noite. Porque, veja, as pessoas sempre tiveram medo da noite. A noite é o quê? É escura. Tá? Não se trata aqui de uma referência à raça negra, e sim, entendeu? De uma referência à escuridão, à noite, aos medos daquilo que você não consegue ver, daquilo que pode ferir a sua integridade física. Tá? Enquanto que à luz do dia você vê, você pode caçar, você pode se defender, são coisas ancestrais. Então, de repente, você subverte isso como se fosse um ataque a um determinado grupo minoritário, quando na verdade não o é. Tá? Da mesma forma, quando você vai para um comediante, muitas vezes ele está expondo ao ridículo determinadas situações sociais. Este sim está exercendo um papel real de mudança cultural. Porque quando as pessoas riem, tá, elas podem sim mudar o seu comportamento, se entenderem que aquele comportamento é risível, é diferente, ele é infundado. Agora não, quando vem uma cartilha do governo federal, ou quando vem um grupo de pessoas exercendo um patrulhamento, buscando cancelamento de você, seja você uma empresa, ou seja até nós aqui mesmo numa rede social, tá? Buscar o cancelamento daquela pessoa, daquele indivíduo, daquela empresa. Mas isso não cala, tá? Você cala uma pessoa? Acho muito difícil, tá? Bem, gente, era isso que eu queria falar com vocês. Uma reflexão
sobre o que é o politicamente correto e o que seria o politicamente incorreto, tá bom? Tá? E se você ficou até aqui, deixa o teu comentário, eu quero saber a sua opinião, tá bom? Valeu mesmo. Olha, até mais. Tchau.